Espírito Santo me dirige, me protege, Senhor. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar e Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, Ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto a tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus abrir e vencer através da fé. Gênesis 37. Gênesis 37 conta a história de José. Os irmãos de José já não gostavam dele, né? Está aqui no verso 2. Por quê? E um dos motivos que os irmãos de José não gostavam dele. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Tá aqui o primeiro motivo dos irmãos de José odiarem tanto eles. Eles eram em 12. E José era o único que ninguém gostava. Ele era odiado pelos seus irmãos porque ele era correto, inteligente, obediente ao pai. Ele era sincero, falava a verdade, não escondia nada do seu pai. E José então contava as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E isso irritava eles, porque eles eram errados, faziam coisas erradas pelas costas do seu pai Jacó. E José não, José ele era fiel ao seu pai Jacó. Jacó confiava em José, porque ele não mentia. Ele era um menino bom, puro, não mentia. Então, esse é o primeiro motivo de os irmãos de José odiarem ele, porque ele contava ao seu pai as coisas erradas que os irmãos faziam. Segundo motivo, aqui no verso 5, Gênesis 37, 5. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, vou contar um sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e de repente meu feixe ficou de pé, e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai reinar sobre nós? E ficaram com mais ódio dele por causa dos sonhos. Então José sonhou outra vez. Ele teve outro sonho. Então o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim, disse José.
Quando José contou isso ao pai e aos irmãos, aí o pai também ficou zangado com José. Até o pai ficou com raiva. Então o pai de José disse: então quer dizer, esse sonho que você teve, que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos ajoelhar diante de você, José? Então o pai de José o repreendeu com muita raiva, né? Quer dizer que agora os irmãos de José odiavam ele por causa da honestidade dele e dos sonhos. E agora Jacó também ficou com raiva de José, porque José sonhou com o sol e com a lua e com as estrelas e se curvando para ele. E Jacó o repreendeu. Então José é vendido como escravo. Tudo piorou. Aqui no verso 11, os irmãos de José tinham tanta inveja dele. E o seu pai ficou pensando. Os irmãos de José o odiavam e o invejavam. E o pai ficou confuso com o sonho de José. Então os irmãos de José armaram para ele e o venderam como escravo ao Egito. Tudo por causa de inveja. José era um menino correto, decente, honesto e que tinha visões, sonhos proféticos. Era escolhido por Deus. E o seu pai amava tanto ele que ele fez uma túnica para ele de várias cores. E os irmãos odiavam ele também por causa dessa túnica. Eles odiavam José porque era honesto, porque teve sonhos proféticos e por causa da túnica. Então, venderam ele. E um dia, depois de tanto José sofrer, porque antes dele vender José, jogaram ele num poço, bateram nele. Iam matar ele, mas para não matar, venderam, preferiram vender. E por causa de tudo isso, José foi para o Egito, lá foi acusado de tantas coisas. José foi acusado de violentar uma mulher, ele não fez nada, ele era inocente. José era inocente o tempo inteiro. Só era perseguido porque era profeta de Deus. Ele era perseguido porque era um adorador de Deus, um profeta do Senhor. Foi jogado na prisão. Tudo porque era profeta, adorador, obediente a Deus, um homem temente a Deus. E mesmo com tudo isso, a promessa se cumpriu na vida de José. As pessoas falam: não conta teus sonhos, porque contar teus sonhos vai dar errado. Não vai dar não. José contou os sonhos dele para os irmãos e para o pai. Não deu errado não. Ele só sofreu mais. Quem conta os sonhos não é que dá errado, é que sofre mais. Porque quando tu conta teu sonho, os inimigos se armam contra ti e fazem o que fizeram com José, com Daniel. Mas se cumpriu a palavra de Deus na vida de José. Aqueles sonhos de José eram sonhos proféticos de Deus. Era Deus falando: José, tu vai governar um dia sobre a tua família inteira, toda a nação. Era apenas sonhos para as pessoas, mas Deus estava falando. Não era só sonho, era revelação, era profecia através de um sonho, visão em sonho. Deus estava entregando a José o seu chamado, o seu propósito de vida. E se cumpriu cada palavra que Deus falou. José governou sobre todos os seus irmãos e famílias, sobre todo o Egito. Não foi ninguém que conseguiu apagar José, apagar o sonho dele, matar ele, não. Porque Deus, quando dá sonho, Ele realiza o plano de Deus. José tinha um plano de Deus na vida dele, sonho de Deus, profecia de Deus. Se cumpriu tudo. Nem a inveja dos irmãos, nem o ódio da mulher de Potifar, que acusou ele de ter abusado dela, nem o ódio de todos os governantes do Egito impediram José de virar governador. Porque sonho de Deus ninguém frustra. Sonho de Deus acontece, se realiza. É só ter fé, crer
e esperar o tempo de